numa crise, onde a gente fala e muitas pessoas não entendem, numa crise de dor, ele vai ser extremamente contraindicado, os dois casos, né? Porque a gente está numa fase extremamente irritativa, onde pode acabar, inclusive, piorando. Vai lá, Caio. Nossa, tava me coçando aqui. Ó, primeiro de tudo, pessoal, alguns estados dos Estados Unidos e a maioria dos estados do Canadá tem um fisioterapeuta da nossa área, a musculoesquelética, como um profissional de triagem na emergência ortopédica. O que quer dizer isso? Hoje, quando você dá entrada na emergência por qualquer condição, quem te atende primeiro não é o médico, é o enfermeiro. O que ele faz com você? Ele faz uma classificação de risco para te dar uma pulseira colorida, para saber se você pula a fila na frente de todo mundo que está esperando ou se você é uma condição que pode esperar. Tá tudo claro até aí? A partir desse momento, nossa, a Réveillon já passou meu Instagram. Ó, tá tudo claro até aí? Bom, como que seria esse fisioterapeuta na triagem ortopédica? Você chegou com uma crise de coluna, travamento de ombro, joelho, dor temporomandibular, enxaqueca. O fisioterapeuta ele vai fazer uma triagem através do exame físico e testes de movimento, com a finalidade de te dar uma classificação de risco, para saber se você de fato precisa ir no ortopedista. Ah, mas eu quero ir no ortopedista. Tudo bem. Por sua conta e risco. Qual que é a consequência disso? Tem um estudo da Julie Fritz, de 2014, que ela comparou o caminho comum de pacientes com crise de coluna, de pacientes com dor lombar. E o caminho comum foi o seguinte: médico, ressonância, remédio, médico. Só então, fisioterapia, tratamento, alta. E antes da alta, revisão com médico. Esse caminho comum custou $2.700 a mais do que ir no fisioterapeuta de cara. Como assim? É porque quando você vai no fisioterapeuta de cara, essa triagem funciona em 74% dos casos. Tem noção do que é isso? Esse mesmo estudo foi endossado no Congresso Americano da NES, que é a Sociedade Norte-Americana de Coluna Vertebral, onde acho que o presidente é um neurocirurgião, o Todd Wetzel, e ele chegou e falou assim, ó, nossa, realmente, os médicos que são treinados nessa classificação de movimento reduzem 78% das cirurgias, o dado já foi um pouco maior. E aí eu faço um contraste com a nossa realidade da pandemia. Quem tinha cirurgia letiva marcada foi desmarcado e os hospitais só admitiam cirurgia de urgência e emergência durante a pandemia. Quem não lembra disso? O que aconteceu? Arrefeceu a pandemia. Os centros hospitalares começaram a ligar para os pacientes que estavam na espera. E a maioria esmagadora dos pacientes desistiram de operar. Por quê? Porque a história natural estava agindo. Porque realmente aquele caso não era para cirurgia. Então é muito importante que você entenda. O fisioterapeuta é um profissional de triagem. Ele vai saber se o seu caso é de risco para te encaminhar para o médico, risco psiquiátrico, como por exemplo uma ideação suicida para te encaminhar para o psicólogo e possivelmente para o psiquiatra, ou se o seu caso, cara, você nem precisa de tratamento. É só fazer um deloadzinho, parar com esse seu ritmo frenético de atividade física e deixar seu corpo descansar. Muitos pacientes que eu tenho recebido não têm nem precisado do tratamento. A partir desse ponto, eu preciso entender que tudo que a Sara falou tem consequências não intencionais. O profissional não quer que você sofra daquilo. Ele acha que ele está te ajudando. Só que quando você fica nas posturas estáticas do RPG, você começa a não frequentar determinados graus de angulação de movimento da sua coluna, que foi feita por Deus dessa forma, suas curvaturas fisiológicas. Lordose, cifose. A partir do momento que você faz assim, ó, para você ficar parecendo uma tábua, parecendo uma tábua elegante para sua reunião, eu até entendo, mas no dia a dia essa transferência vai fazer com que você pare de frequentar aquelas curvaturas. E um problema que está tentando ser corrigido começa a ser amplificado por uma coisa que chamamos de disfunção de controle, que é quando sua habilidade de dobrar começa a ficar escassa, sua habilidade de estender começa a ficar escassa. Você começa a não conseguir rodar o pescoço para olhar o retrovisor do carro. Você começa a ficar incapaz de levantar o ombro na linha da cabeça para carregar seu filho no colo. Porque você começou a ter disfunção de controle nas articulações periféricas por estar tentando toda hora. Tá elegante, não sei se você percebeu aí, mas eu e a Sara estamos assim. E se você nos analisar de lado, vocês vão perceber que a gente está assim, ó, emborcado. Porque essa é a nossa posição de conforto. Se eu fizer isso aqui, eu não aguento ficar 3 minutos. Para você pode ser bom, mas para mim é ruim. Por isso que a postura é individual. E só para endossar tudo isso que eu estou falando, gente, eu entendo que você acredite em RPG, que seja o primeiro curso que você fez na vida, mas saca só isso aqui. Essa aqui é a maior revista científica da nossa área, tá? Cadê? Essa aqui é a JOSPT. É a seção de movimento e ciência. O que é que eu trouxe aqui? Eu trouxe um editorial publicado chamado Sit Up to Straight. Time to Reevaluate. O que quer dizer? Sentar ereto. É tempo de repensar. Você vai para as recomendações principais desse paper. O que é que você vai ver aqui? Que não existe postura correta, que sua postura reflete sua crença e seus comportamentos, que diferenças posturais são fato na sua vida, que aquelas assimetrias onde seu ombro tá mais alto que o outro, seu quadril tá rodado, que muito osteopata ou quiropraxista fala para você, cara, caiu por terra. Simplesmente caiu por terra. A partir dessa informação, você decide em quem acreditar. Eu quero que você nos dê só uma coisa, o benefício da dúvida. Teste o que a gente está pedindo para você fazer. Você vai se sentir confortável. Se você se sentir confortável, você fica com a gente. Se não der certo, pode continuar aí com seus tratamentos passivos. Eu deixo isso nos meus pacientes, Sara, de uma forma inegociável. Eu estou aqui para ajudar se ele tiver flexibilidade cognitiva para aceitar o novo. Se ele tiver conflito de hierarquia, porra, Caio, quem é você se 10 médicos me falaram o contrário? Eu abro a porta e muito obrigado pela sua consulta, mas eu não vou poder te ajudar a partir daqui. Porque eu não vou ter um trabalho para ressignificar uma crença de um paciente que está com conflito de hierarquia. Esse paciente não pode vir em primeiro. Infelizmente, ele precisa sofrer demais no sistema para começar a acreditar no que a gente fala. Infelizmente, eu gosto de ser realista.